Pessoas que destruíram a própria carreira ao vivo na TV. Em 2015, no The X Factor da Nova Zelândia, esse homem fez uma apresentação que o público amou. Porém, tinham dois jurados que não gostaram nem um pouco do artista e fizeram comentários bem pesados sobre ele. Essa jurada estava convencida de que ele estava copiando o marido dela, só porque ele estava de gel no cabelo e terno. I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? E depois disso, o marido, que também era jurado, resolveu entrar na conversa. Ele comparou o artista ao Norman Bates, que é o assassino de Psicose, falando que ele poderia roubar o rosto de alguém e matar as pessoas que estavam na plateia. Tudo isso só porque o cara achou que ele tinha copiado o estilo dele. It's like Norman Bates dressing up in his mother's clothing. It's just a little bit creepy and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. Isso foi extremamente mal recebido e a carreira dos dois foi por água abaixo depois disso. E eles obviamente também foram demitidos do programa de TV. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Pessoas com superpoderes na vida real. Esse é o Naresh Kumar e ele come eletricidade que nem comida. Ele tem uma resistência a altas voltagens e consegue encostar em fios e tomadas sem tomar choque. Ele também diz que supostamente consegue viver da eletricidade e que por isso não precisa de comida normal pra sobreviver. Eu duvido, né? Mas é o que ele diz. Ben Underwood perdeu a visão por causa de um câncer e usa a ecolocalização que nem os morcegos pra se locomover. Fazendo barulhos com a língua, ele conseguia entender qual a distância que os objetos estavam dele, de acordo com o eco que ele escutava. Alan Robert escala vários arranha-céus sem nenhum tipo de equipamento. Na sua vida, ele já escalou mais de 100 prédios e é chamado de Homem-Aranha da vida real. Aurel da Romênia é um imã humano. Objetos de metal grudam nele e ele já conseguiu inclusive levantar uma TV de mais de 26 quilos no seu peito. Esse é o Paul Carson, que ficou azul porque comeu prata por mais de 10 anos. Ele ingeria esse material porque achava que tinha benefícios para a saúde, mas isso acabou deixando a pele dele completamente azul, o que fez ele ganhar o apelido de Papai Smurf da vida real. Fez ele morrer também. Alguns anos depois. Celebridades que previram as próprias mortes. Aos 14 anos, Kurt Cobain disse para um colega de classe que ia ser rico e famoso, mas que morreria igual ao Jimi Hendrix, aos 27 anos no auge da sua glória. E foi literalmente isso que aconteceu. O escritor Mark Twain previu o momento exato da sua morte. Na sua biografia, escreveu que como ele tinha nascido durante o cometa Halley, em 1835, imaginava que ele morreria quando ele aparecesse de novo, em 1910. Ele faleceu no dia 21 de abril de 1910.
O cantor de blues Jack Wilson morreu ao vivo na TV enquanto cantava a letra "Meu coração está chorando", e meio que também teve uma premonição da sua morte. O Jimi Hendrix gravou uma música que se chamava Balada do Jimi, e nela dizia que estaria morto dali 5 anos. E quase exatamente 5 anos depois ele faleceu de overdose. O Tupac também teve uma premonição da sua morte, lançando uma música meses antes do seu assassinato. E ela dizia: "Fui baleado e assassinado". Não posso contar como aconteceu palavra por palavra, mas eu acho que a gente nunca vai saber. E por fim, o Abraham Lincoln teve um sonho 10 dias antes do seu assassinato, no qual um presidente era morto por uma pessoa. Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper, mas isso na verdade é o nome de uma marca. O nome certo é Fechicler. Isopor também não é o nome oficial disso aqui, e sim poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper, mas isso na verdade é o nome de uma marca. O nome certo é Fechicler. Isopor também não é o nome oficial disso aqui, e sim poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar
apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Em Breaking Bad, nessa cena em que o Walter White tá tentando convencer o Jesse de que ele não envenenou o Brock, o Bryan Cranston não tava atuando. Admit it! Admit what you did! Admit it! I did not do this! Isso porque, na época, ele não sabia que ele era culpado de ter envenenado o menino. Então ele tentando se defender e falar pro Jesse que ele não era culpado era só o que o ator acreditava na época. Nessa cena de Breaking Bad, em que o Walter White joga uma pizza pra cima e ela cai no teto da casa, isso não tava no roteiro. A gente consegue até ver a cara dele meio surpreso quando isso acontece. Mas eles acharam um resultado tão legal que resolveram deixar na versão final da série. Nessa cena em que o Walter e o Jesse estão brigando, o roteiro falava pro Jesse responder "Desculpa, Sr. White". Mas ao invés disso, o Jesse improvisou essa fala aqui. Because you didn't follow my instructions! Oh, well, Heil Hitler, bitch! Momentos antes de gravar o último episódio de Breaking Bad, ladrões invadiram o carro do ator Bryan Cranston e roubaram o roteiro do último episódio. Por isso, eles ficaram com medo de o último episódio ser vazado e precisaram pensar em um outro final do zero pra série. E até hoje ninguém sabe qual era esse final original. Não coloque esse nome no seu filho. Se você acha seu nome feio, não é nada comparado ao desse homem, que garante que o seu nome arruinou sua vida. Ele diz que sofreu bullying a vida inteira e que odeia o seu aniversário, principalmente quando canta um parabéns pra você. Tudo isso por causa do seu nome. Na faculdade, ele não teve nenhum amigo. E quando começou a procurar emprego, várias empresas ignoravam ele, porque pensavam que a conta dele era falsa, também pelo nome que tinha. Isso, inclusive, acabou com o seu relacionamento, porque quando a família da sua namorada escutou o seu nome, expulsaram ele de casa. E o nome dele era Feliz. Não coloque esse nome no seu filho. Se você acha seu nome feio, não é nada comparado ao desse homem, que garante que o seu nome arruinou sua vida. Ele diz que sofreu bullying a vida inteira e que odeia o seu aniversário, principalmente quando canta um parabéns pra você. Tudo isso por causa do seu nome. Na faculdade, ele não teve nenhum amigo. E quando começou a procurar emprego, várias empresas ignoravam ele, porque pensavam que a conta dele era falsa, também pelo nome que tinha. Isso, inclusive, acabou com o seu relacionamento, porque quando a família da sua namorada escutou o seu nome, expulsaram ele de casa. E o nome dele era Feliz. Você comeria comida feita por impressora 3D? Tem uma empresa distribuindo no mundo todo o que eles chamam de nova carne. Literalmente carne feita 100% por impressão 3D. Eles usam impressoras gigantes com ingredientes que não são plástico, obviamente. E com isso, conseguem decidir literalmente tudo sobre a carne. O corte, o tanto de gordura que vai ter, quão grosso vai ser o pedaço e quão mole vai ser a carne. E aí tá pronta a carne do seu jeito. Esse cara, por exemplo, pediu e ela chegou assim. É meio esquisita quando tá crua, mas quando cozinha fica desse jeito, parecendo carne normal. Você comeria isso? Você comeria comida feita por impressora 3D? Tem uma empresa distribuindo no mundo todo o que eles chamam de nova carne. Literalmente carne feita 100% por impressão 3D. Eles usam impressoras gigantes com ingredientes que não são plástico, obviamente. E com isso, conseguem decidir literalmente tudo sobre a carne. O corte, o tanto de gordura que vai ter, quão grosso vai ser o pedaço e quão mole vai ser a carne. E aí tá pronta a carne do seu jeito. Esse cara, por exemplo, pediu e ela chegou assim. É meio esquisita quando tá crua, mas quando cozinha fica desse jeito, parecendo carne normal. Você comeria isso? Erros bizarros que mudaram a história. Fala cagada logo, Juliana. E a pior tá no final. Esse motorista errou uma curva e causou a Primeira Guerra Mundial. Ele tava com o arquiduque Ferdinando no carro. E quando confundiu uma esquina, parou na frente de um cara que não era muito fã dele. E o erro dele não chega nem perto do desse cara. No meio da Primeira Guerra Mundial, esse soldado inglês encontrou um inimigo ferido e desarmado. Ele não tinha como saber que decidiu poupar esse homem. Mas, Pinhel, nenhum erro chega perto do cientista que mais matou pessoas. Só que sem querer. Thomas Midgley só queria deixar a gasolina mais barata. Só que ele teve a brilhante ideia de fazer isso colocando chumbo. Ele ficou rico enquanto a gasolina dele envenenava o mundo inteiro. E isso matou mais do que todos os ditadores da história, somados 100 milhões de pessoas. Mas calma que piora, Juliana. O chumbo foi pro cérebro das pessoas, fazendo elas ficarem mais burras e violentas. O QI médio caiu 5 pontos. O maior erro da história foi feito por um gênio. Ou seja, nenhuma arma é mais perigosa que seu cérebro. Use com sabedoria. Ah, e já seguiu o Pinhel? Ele tá aqui nos comentários.